Olá, meus amigos. Nesta aula nós iremos abordar o assunto crase. O que é crase? Crase é o nome do fenômeno linguístico em que se pronuncia o som de duas vogais em apenas uma emissão sonora. Na verdade, trata-se de uma união. O acento grave e indicativo de crase deve ser empregado em contrações da preposição a com. Vamos ver com que nós vamos fazer esta contração. Artigo definido feminino. Então, a preposição a com artigo definido feminino. O vereador foi à reunião descrita na ata. Então, olha só. A preposição a vem regendo o verbo ir, somando-se ao artigo a que antecede o substantivo feminino reunião. Então, olha só. O foi o que? Foi a preposição. Depois, o substantivo feminino reunião pede o que? Pede um artigo. Quando há esta contração dessa preposição a mais esse artigo a definidor do substantivo feminino, nós temos, neste caso, uma crase. Os pronomes aquele, aquela ou aquilo. Nesta frase, referimos-nos àquele assunto mencionado. Então, aquele ou aquela, temos aí a contração da preposição a, mais o a do aquele, juntos formando a crase. O pronome demonstrativo a. Tenho uma caneta semelhante à que você tem. Semelhante traz a preposição a, que está regendo semelhante, e o artigo definidor a que você tem. Casos proibitivos do acento grave. Se proíbe o acento grave, proíbe-se também a crase. Diante de palavra masculina, ele fazia menção a dissídio. Dissídio é uma palavra masculina, então não podemos usar crase. Diante de palavra com sentido indefinido, o homem não assiste a filmes melancólicos. Quais são os filmes, exatamente? Não especificou qual é o filme melancólico. Diante de verbos, os meninos estavam dispostos a estudar. Estudar, claro, é verbo. Então, diante de um verbo, não se usa crase. Diante de alguns pronomes pessoais, de tratamento, indefinidos ou interrogativos. Neste caso aqui, a sua excelência, pronome de tratamento, não se usa crase diante de pronome de tratamento, ok? Em expressões com palavras repetidas, cara a cara, dia a dia, mano a mano, tete a tete, sempre que houver duas palavras repetidas, não se usa crase. Diante de topônimos que não admitem artigo. O que são topônimos? Topônimos são palavras que dão nome a lugares. Joaquim viajará a São Paulo. Note que não tem crase. Por quê? Quem vai a São Paulo volta de São Paulo. Então a gente usa a seguinte brincadeira para decorar isso. Se eu vou a e volto de, crase, para quê? Agora, se eu vou a e volto da, crase a. É o caso da frase aqui de baixo. Joaquim viajará à Bahia. Por quê? Joaquim voltará da Bahia. Então, se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Joaquim viajará a São Paulo. Joaquim voltará de onde? De São Paulo. Então, não temos crase aí. Se o topônimo estiver especificado, terá crase. Preste bastante atenção aqui, concurseiros de Itapejara. Joaquim viajará a São Paulo. Na frase de cima aqui, ó, não tem crase. Agora, quando eu uso um termo para especificar esse topônimo, esse lugar, terá crase. Joaquim viajará a São Paulo da Garoa. Joaquim voltará da São Paulo da Garoa. Então temos crase. Se a frase fosse Joaquim viajará a Roma, não teria crase, porque Joaquim voltaria de Roma.
Agora, como eu tenho um elemento, um termo especificador na frente de Roma, então nós iremos usar a crase. Joaquim viajará a Roma dos Papas Eméritos. Joaquim voltará da Roma dos Papas Eméritos. Se não tivesse aí na frente de Roma esse termo especificador, não teríamos crase. Ok, pessoal? Diante da palavra casa, no sentido de própria residência, não temos crase. O menino voltou a casa para falar com a mãe. Não tem crase. Agora, se tiver, como no caso da cidade de São Paulo, cidade de Roma, que houve um termo especificador, aí, neste caso, terá crase. O menino voltou à casa da mãe. Poderia ser o menino voltou à casa mal assombrada. Teria também crase, porque tem um termo especificador desta casa. Diante da palavra terra, no sentido de solo, muitos virão à terra após navegar. Neste caso aqui, não tem crase. Por quê? Porque não tem o termo especificador. Porém, quando eu coloco muitos virão à terra dos selvagens após navegar, então foi especificada esta terra. Certo, pessoal? Tranquilo? Diante de numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo, o presidente iniciou a visita a 4 regiões devastadas. Note que se houver um artigo no plural, nesta frase haverá o acento grave, que é o caso da frase aqui de baixo. O presidente iniciou a visita às 4 regiões devastadas. Perceba a diferença de sentido entre 4 regiões e as 4 regiões. Casos obrigatórios. Este tem que ter. Esperto. Locução adverbial ou adjetiva com núcleo feminino. À vista, à noite, à esquerda, à direita, à toa, à vontade. E por aí vai. Expressão masculina ou feminina com o sentido de a moda de. Gol a Pelé, a moda de Pelé. Cabelos a Sansão, moda de Sansão. Poema a Bilac, ou seja, um poema que foi escrito seguindo a forma com que Bilac escrevia. Poema a Bilac. Conto a Machado, Machado de Assis. Bife a milanesa. Só toma cuidado com um detalhezinho. Quando alguém trouxer crase dentro dessa expressão aqui, ó, frango a passarinho, não é a moda de passarinho, porque passarinho não frita frango, então não tem crase. Bife a cavalo, também não tem crase. Você já viu cavalo fritando um bife? Então, nesses dois sentidos, não é a moda de frango a moda de passarinho, não, não é. Então não tem crase. Não é bife a moda de cavalo, não, não é. Então, frango a passarinho e bife a cavalo não tem crase, ok? Locução prepositiva, uma locução com preposição. À vista de, onde está a preposição? O de. À beira de, à mercê de, à custa de. Note que a partir de e a fim de não possuem acento grave. Locução conjuntiva proporcional. Conjuntiva, conjunção, à medida que, à proporção que, para evitar ambiguidade. Ama a mãe, a filha. Bom, neste caso aqui, ama a mãe, a filha. Para poder saber quem é o sujeito e quem é complemento nessa sentença, é necessário colocar um acento grave sobre o termo que servirá de complemento. Ou seja, será formado um objeto direto preposicionado. Qual que é a preposição? A. Em ama a mãe, a filha é o sujeito. Em ama a mãe, a filha é o sujeito. Diante de madame, senhora e senhorita, enviaremos uma carta à senhorita. Diante da palavra distância, quando estiver determinada. Tem a palavra distância, mas existe um determinante. O acidente se deu à distância de 100 metros. Então, a distância ela está determinada. Tem que ter o acento indicativo de crase. Casos facultativos. Muito cuidado com isso aqui. A prova traz demais isso aqui. Pode ou não pode? Posso ou não posso? Primeiro caso. Após a preposição até.
caminharemos até a sala do diretor. Ou caminharemos até a sala do diretor com um sinal indicativo de crase. Diante do pronome possessivo feminino, ninguém fará menção à sua citação. O pronome possessivo. Pode-se usar a crase. Diante de substantivo próprio feminino. Isso é facultativo, tá? Usa se quiser, mas a banca pode perguntar para você. Diante de substantivo próprio feminino, a crase é obrigatória ou é facultativa? Aí ela te pega. Diante da palavra dona, também é facultativo. Você usa se quiser. E a banca pode perguntar isso para você. Certo, pessoal? Por aqui nós ficamos com o assunto de crase, um assunto não muito extenso, mas que requer muito cuidado, requer muito estudo e bastante exercícios. Assim que eu terminar essa questão teórica de todos os termos da língua portuguesa voltada para concurso público, nós começaremos a resolver apenas exercícios. Nas minhas contas aqui que eu juntei das gramáticas que eu tenho com acervos de concurso e coisa que eu acho na internet, são pelo menos 1.500 questões de língua portuguesa para a gente se divertir. Valeu, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e não vamos dar moleza para esta banca não, ok?